Muito bem, minha amiga, meu amigo, você que vai passar no concurso para o Banco do Brasil, sou o professor Carlos Machado e vamos aqui trabalhar, dar uma passeada, né, nos pontos mais importantes ou nos pontos mais relevantes da matéria disciplina de venda e negociação. Matéria essa que vão ser 15 questões, praticamente 25%, né, do peso da prova. Você que já estudou toda a matéria, você observou que é uma matéria gigantesca, né? Quando você vai pesquisar as questões nos últimos anos, você tem mais de 2.000 questões dessa disciplina. Parece que todo dia você vê um termo novo, algo novo referente a essa matéria. Parece que ela não acaba nunca. Mas a gente consegue resolver muitas questões só analisando a lógica. Então, eu preparei aqui, a gente está quase na antivéspera da prova, claro que a gente não vai ficar aqui, né, fazendo compêndios, né, da matéria. Então, eu preparei alguns slides que a gente vai passar por eles assim, de uma forma bem tranquila, mas sem ficar, né, remoendo slide por slide, esmiuçando slide por slide, senão a gente vai ter uma gravação aqui de 5 horas, tá? E agora é hora só da gente passar a vista, né? Não precisa ficar anotando nada, né? Não, é só a gente passar a vista na matéria porque são coisas que você já estudou, tá bom? Então, o diretor vai colocar na tela, vamos juntos, vamos lá. Eu coloquei aqui dicas quentes de vendas e negociação, Banco do Brasil. Aí vamos lá. Estratégia de venda, estratégia de negociação. Eu tenho a estratégia pretendida, o próprio nome já diz, aquela que eu pretendo adotar. Eu tenho a estratégia deliberada, aquela que eu adotei. Eu tenho a estratégia não realizada, o próprio nome já diz, eu pensei, mas não realizei essa estratégia. E eu tenho a estratégia emergente. Ela não foi planejada, mas ela surge, entre aspas, do nada. Ela brota durante o desenvolvimento das ações, em que eu, já com a minha estratégia deliberada, eu já estou aplicando a estratégia, eu percebi que o mercado caminhou um pouco diferente do que ele estava se comportando quando eu deliberei a minha estratégia. Aí eu mudo a rota. Essa mudança de rota é chamada de estratégia emergente. Indo para frente, diferença entre missão e visão. A missão, o próprio nome já diz, é a razão de ser. É a missão, é aquilo que a empresa, a organização nasceu. Ela dá rumo à empresa. Então, a nossa missão é vender veículos. Essa é a nossa missão. E daqui a 10 anos eu quero ser líder em vendas. Portanto, essa é a visão, é o sonho de negócio, é o que eu quero ser. A missão é o que eu sou, a visão é onde eu quero chegar. Próximo tópico, estratégias genéricas. Deixa eu ver se o próximo... Não. Estratégias genéricas aqui de processo de venda. Aí eu tenho lá, âmbito de toda a indústria, exclusividade percebida pelo consumidor, posição de baixo custo, apenas um segmento particular e foco. Aí vamos lá. O meu foco pode ser na diferenciação, portanto, eu quero ter uma cafeteira que faça também... moa o café, portanto, o meu foco aqui é na diferenciação, porque praticamente todas elas apenas fazem o café, mas não moem o grão. Ou eu posso ter o meu foco na liderança, no custo total, em que eu vou buscar ter uma alta produção de escala, e que, logicamente, quanto maior a produção, menor a inovação, e, ao mesmo tempo, menor o custo de produção e automaticamente o custo de comercialização. Agora fica a pergunta, posso ter um foco na diferenciação e na liderança de custo total? Posso sim. Ou eu vou focar na diferenciação, ou na liderança de custo total, ou nos dois ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Indo para frente, a nossa querida e famosa matriz fofa, em que eu tenho forças e fraquezas, em que eu tenho oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, elementos internos da minha organização e que eu posso controlar. Oportunidade e ameaça são elementos externos, como aumento na inflação, por exemplo, que está na minha organização e por isso mesmo eu não posso controlar. Forças, eu tenho que casar, eu posso casar com oportunidade. Aí eu digo lá, estratégias que identificam oportunidades correspondentes aos pontos fortes da proposta. A minha organização, ela produz com uma rapidez muito grande. E a minha concorrente, que também entregava com rapidez, ela faliu. Portanto, essa oportunidade, ela vem ao encontro de uma força da minha organização. Eu tenho lá fraquezas e oportunidade.
em que eu vou ter que adotar estratégias que visam superar as fraquezas dos processos projetuais para buscar oportunidades. Eu não entrego rapidamente as minhas vendas, não entrego. Tá? Mas aquela que melhor entregava faliu. Então, essa minha fraqueza, diante da oportunidade, faz com que eu possa pegar o mercado, que antes era da minha concorrente, e, logicamente, melhorar o meu processo de entrega. Fraquezas e ameaças. Fraqueza diante de ameaças, eu tenho que adotar estratégias que estabeleçam um verdadeiro plano de defesa, plano de sobrevivência. Aqui é estratégia de sobrevivência. Por exemplo, quando a gente tinha lá o período da pandemia, imagina, por exemplo, quem trabalhava no ramo, quem tinha empresa no ramo de entretenimento. Fraqueza diante de ameaça. Eu tenho que estabelecer uma estratégia que dê um planejamento de um verdadeiro plano de defesa, para evitar que as fraquezas terminem por torná-la mais suscetível às ameaças identificadas. Matriz fofa, foi para frente. Próximo tópico, identidade, ou próxima dica, identidade corporativa versus imagem corporativa. Aqui é quase que autoexplicável. Olha só, a minha empresa se identifica diante da sociedade, a minha empresa tem uma imagem no inconsciente da sociedade. Aqui eu coloquei que a identidade corporativa é o DNA da empresa. Por isso, toda empresa é única. Elas são diferentes uma das outras. O que identifica, por exemplo, as Casas Bahia é ter muitas praças de venda. O que identifica as Casas Bahia, por exemplo, é ter uma diversificação grande de produtos. Isso é identidade. Isso é identidade organizacional. É aquilo que identifica uma organização. E a imagem? A imagem é aquilo que está no inconsciente. Quando você pensa, por exemplo, num celular que tenha muita tecnologia, que tenha muita durabilidade, que tenha muita aceitação de mercado, você já pensa o quê? Em Apple. Tá? Aí quando você vai falar, tela, por favor, diretor. Aí quando você vai falar, quem tem melhor imagem no inconsciente coletivo, é a Nokia ou é a Apple? Isso é imagem corporativa. Telemarketing ativo, telemarketing passivo. Isso aqui tem uma relação muito próxima também. Quando você entra numa loja, é terrível isso, né? Você entrar numa loja, você colocou um pé, já tem alguém querendo vender para você. Há pessoas que não se incomodam, outras que se incomodam. Então, o telemarketing, tela, por favor, diretor. O telemarketing ativo é aqui, a principal diferença entre o call center ativo e receptivo, portanto passivo, está relacionado à origem do contato. Se ele é feito pela empresa, entende-se como ativo. Então, aqui, a empresa me procura no ativo. No passivo, sou eu que procuro a empresa. Se o cliente entra em contato com a empresa, o atendimento é passivo. Então, telemarketing ativo, eu, cliente, sou contatado. No telemarketing passivo, eu procuro a empresa. Aí, o call center ativo, em algumas circunstâncias, também pode ser chamado de telemarketing. Marketing por telefone. Algumas atividades como, por exemplo, quando eu tenho um telemarketing ativo, ele serve para quê? Venda, cobrança, pesquisas, retenção, pós-venda. E quando eu tenho um call center, um telemarketing receptivo, portanto, passivo, quando é o cliente quem procura, funciona como serviço de atendimento ao cliente, o saque, ou também na venda, tá? Ou também na venda, aqueles canais de atendimento em que você busca saber ou mesmo saber de um produto ou mesmo efetuar uma compra. Próximo conceito aqui, serve qual? É modelo de qualidade. É modelo de qualidade. O serve qual, portanto, qualidade do serviço, é em inglês, né? Mas traduzindo, qualidade do serviço, mede a qualidade do serviço baseando-se nas expectativas do cliente em contraponto com a percepção que esse mesmo cliente tem em relação ao serviço que recebeu. A metodologia busca saber quais fatores o cliente considera mais importante na prestação de um serviço. Aquilo que o cliente identifica na prestação de serviço, que para ele funciona como qualidade. E aí as características que você já estudou são a tangibilidade, a confiabilidade, isso tudo serve qual? A confiabilidade,
a responsividade, a empatia e a garantia. A tangibilidade é aquilo que é tangível. Eu vou trocar os móveis da minha organização, eu vou trocar os móveis aqui que os bancos que as pessoas sentam para guardar o atendimento. Tangibilidade. Confiabilidade é a eficiência do serviço. Responsividade é você ter iniciativa, ter boa vontade. Empatia é a acessibilidade, por exemplo. A minha organização oferece acessibilidade às pessoas. Ela compreende as necessidades do cliente. E garantia é quando eu dou uma prestação segura do meu serviço. Meu serviço não coloca as pessoas em risco. Isso aí, modelo de qualidade, chamado de ServiQual. Isso aqui a gente já falou. Próximo passo. Espiral do conhecimento. Aí vamos lá. Você vai chegar no Banco do Brasil daqui a poucos dias. Amém? E você vai chegar lá sem saber bem o que você vai fazer lá dentro. Claro, passar dos dias, dos meses, você vai dominar o serviço. Mas nos primeiros dias você vai chegar lá, no primeiro dia então você vai chegar lá completamente perdido. Porém, você sabe ler, sabe escrever, você já trabalhou, ou se não trabalhou, você sabe operar um computador. Portanto, você chega com alguns conhecimentos, com alguma experiência de vida acumulada, que você vai poder aplicar no seu serviço. Isso é conhecimento tácito, conhecimento que você traz dentro de você. Porém, você vai receber manuais, você vai ter treinamento, que você vai ter que ler, estudar. Isso é conhecimento explícito. Os colegas trocam conhecimento entre eles, tácito. Você pega o teu conhecimento tácito e você pega o manual e você aí junta o tácito com o explícito, portanto, você vai produzir um novo conhecimento. Isso aí, essa espiral em que eu tenho troca de informações entre pessoas, troca de informações de pessoa para manual, de manual para pessoa, entre manuais, é o que a gente vai chamar de espiral do conhecimento. Aí, voltando para a tela, por gentileza, aí tem lá... Tácito, eita, eu já estou pegando a caneta aqui para escrever, caneta Bic para escrever. Tácito é o conceito de socialização. Aí eu vou te dar uma dica para você memorizar mais fácil. Tácito é socialização. Tácito explícito é externalização. Internalização é explícito, tácito, e combinação é explícito com explícito. Observação. Você vai observar os seus colegas. Você tem um conhecimento tácito, ele também, e você vai produzir um novo conhecimento. Estamos socializando conhecimento a partir da observação, a partir da experiência, a troca de ideias. Tácito com explícito, eu vou escrever um livro, por exemplo. Eu vou escrever um livro. Eu pego o conhecimento tácito, e junto ao conhecimento explícito, portanto, crio um manual, crio um livro, eu estou externalizando um conhecimento tácito. A internalização, eu leio o manual, eu leio um livro e aplico o conhecimento. O que eu estou fazendo? Eu internalizei o conhecimento explícito, e depois aplico isso na prática. Isso chama-se internalização. E a combinação é quando, por exemplo, eu vou resumir 2 livros e transformar isso em um material, transformar isso em uma apostila. O que eu estou fazendo? Eu estou combinando conhecimento explícito com o conhecimento explícito e combinando, dando origem a um outro conhecimento explícito. Isto posto, vamos para frente. Pirâmide de aprendizagem. Isso aqui eu coloquei mais como uma curiosidade mesmo, tá? Isso aqui é pura curiosidade, só para você poder ter uma ideia. Olha só, depois de 2 semanas, na pirâmide de aprendizagem, depois de 2 semanas, nós aprendemos. Apreender significa internalizar aquilo que você ouviu ou aquilo que você leu. Nós apreendemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos,
50% do que vemos e ouvimos e 70% do que falamos. Por isso que a gente dá aula, a gente aprende muito quando dá aula. E 90% daquilo que falamos e fazemos. Então, ler 10%, ouvir 20%, ver 30%, assistir um vídeo 50%, participar de uma discussão, você apreende 70%, se você falou, obviamente, se não cai aqui no ouvir, e aplicar na prática ou ensinar aquilo que você ouviu ou leu, nós aprendemos, nós internalizamos 90%. Muito legal, né? Tripé da sustentabilidade. Aí vamos lá. Para que eu tenha um negócio minimamente sustentável, eu preciso ter 3 elementos obrigatoriamente atendidos. O tripé ambiental, obviamente, energia, água, gás de efeito estufa, reduzir emissões, redução de desperdício, social, responsabilidade social, investimento comunitário, diversidade, respeitar as diversidades e valorizá-las também, direitos humanos, etc. E o tripé da economia, da transparência contábil, ter uma governança corporativa, ter uma performance econômica que permita que meu negócio respeite prazos, etc., e os objetivos financeiros também alcançados. Então, o tripé da sustentabilidade são esses 3 elementos: ambiental, social e econômico. Simples assim. Elementos principais no processo de venda. Aí, olha lá, Kotler, esse cara aqui, ó, Kotler, diz que são 7 etapas para o processo de venda. Que eu começo lá na pré-venda, com a prospecção ou qualificação, acredito que o outro, não, deixa eu ver, tem mais à frente. Aqui eu vou só citar então. Prospecção ou qualificação, eu estou mapeando o meu público. A fase da venda especificamente, pré-abordagem, abordagem, demonstração do produto ou serviço, superação das objeções e, a hora que aperta a mão, o fechamento. E a pós-venda, que é o acompanhamento ou a avaliação. Agora, pensa aqui, dá para começar ao contrário? Claro que não. Dá para eu começar já demonstrando o produto? Claro que não. Tá? Então, aqui, eu tenho os elementos principais trazendo uma lógica aqui, uma lógica de fluxo, tá? Uma lógica de fluxo. Aí, você vai ter 2 visões diferentes. Você vai ter a visão de Kotler, você tem a visão de Castro, Neves e Consoli, que, na verdade, não é que são visões diferentes, é que um coloca etapa a mais, mas, na verdade, eles falam sobre a mesma coisa, tá? Em que eu começo lá na prospecção, segundo Castro, Neves e Consoli, passo para a qualificação, planejamento de vendas, pré-abordagem e abordagem, lidar com as objeções que sempre aparecem, né? Sempre tem uma objeção, sempre tem uma barreira na hora de fechar o negócio, o fechamento e a pós-venda. A prospecção, você identifica o cliente em potencial. Esse cliente potencial já... Foi na correção de exercício. O cliente potencial, quem é o cliente potencial? Que eu vou prospectar, que eu vou identificar. É aquela pessoa que tem interesse no consumo, mas tem dinheiro também. Tá? Não basta ter uma coisa nem ter outra. O cliente potencial ele tem que ter interesse e dinheiro. Tela. Condições de pagar. Tá? A qualificação, o próprio nome já diz, eu vou criar critérios objetivos para qualificar, por exemplo, o nível de renda, critérios objetivos. Tá? O planejamento de venda, isso aí entra com prazo, entra com preço, etc. Tá? A pré-abordagem e abordagem, aqui são os meus planos, são os planejamentos de venda. Eu vou fazer contato pessoal, eu vou mandar e-mail, marketing. Isso aí faz parte da pré-abordagem e da abordagem, quando eu já estou em contato com o meu cliente em potencial. Agora eu vou lidar com as objeções, que sempre aparecem, né? A pessoa sempre vai ter aí uma dificuldade, falar, olha, eu não gostei do produto ou está muito caro. Superada a fase de objeções, eu passo a fase do fechamento.
Fechei o negócio. Agora eu passo a fase do pós-venda para que eu possa gerar o quê? Fidelização. Simples assim, tranquilo assim. Isso aqui a gente já comentou. Aí vamos para frente. Segmentação e posicionamento. Hoje é vanguarda você segmentar o mercado. Você pegar o mercado consumidor, do Rio de Janeiro, por exemplo, e subdividir o mercado maior em grupos menores, mercados menores, os quais passam a ser chamados de segmentos de mercado e se tornam os mercados-alvo da organização. Por meio da segmentação, a organização busca fornecer produtos e serviços mais adequados a seus clientes, ou seja, busca melhor atender as expectativas e necessidades dos clientes. Aí você me disse que eu tenho lá a segmentação, divisão do mercado demográfica, vou dividir o mercado em razão da idade, sexo, tamanho da família, etc. Psicográfica, vou analisar o psiquê do estilo de vida, se a pessoa come em restaurantes caros, por exemplo, os valores dessa sociedade, desse segmento de sociedade, as atitudes, opiniões, segmentação psicográfica. Comportamental, atitudes em relação aos produtos, a ocasião da compra, os benefícios que esse segmento busca, a utilização. Aqui eu quero saber, por exemplo, se eu tenho um segmento de 25 a 30 anos que toma cerveja. Eu quero saber se eu tenho um segmento de 70 anos ou mais que gosta de novela, por exemplo. Geográfica, região, tamanho do município, concentração populacional, clima, são aí exemplos de segmentação geográfica. Aqui é só um comentário a mais daquilo que a gente viu atrás. Agora, segmentei. Agora eu quero posicionar a minha organização. Pode ser com base no preço, com base na diferenciação competitiva, o que eu tenho de diferente do meu concorrente, com base na monopolização de um segmento do mercado, como a Apple tem, por exemplo, né, em celulares de alto valor, ou com base no benefício oferecido. Aí eu coloco aqui um exemplo de posicionamento da Coca-Cola. A Coca-Cola é um case clássico, de sucesso clássico no posicionamento de marca, pois mantém sua liderança há mais de um século em nível global. Por isso que a Coca-Cola alcançou um posicionamento de mercado que você nunca viu, com certeza, uma propaganda promocional da Coca-Cola. Não existe. Aí alguém fala assim, eu já vi outro dia, estava R$ 6,90 no Carrefour. A propaganda é do Carrefour e não da Coca-Cola. Tá? Por quê? Porque ela já tem um posicionamento de mercado. Tudo bem? Ela faz propaganda institucional, apela para a emoção, por exemplo. Desde o famoso anúncio de Natal, a marca já criou campanhas marcantes, como Abra Felicidade, o lado Coca-Cola da vida e, mais recentemente, Coca-Cola é para todos. Isso é o famoso copyright, né? Quando você cria uma frase para identificar, para posicionar a tua organização. Seu posicionamento é totalmente baseado na emoção, com associação da bebida a valores universais, como amizade, felicidade, união e empatia. Não à toa, todos os concorrentes têm que se acostumar com a posição invicta da Coca-Cola, como no caso da Pepsi. A Pepsi, pessoal, ela já fez inclusive campanhas, né, nos Estados Unidos, eu não sei em outros países, mas assim, feliz, né, mostrando que ela era a segunda colocada na preferência dos consumidores de refrigerante. Quer dizer, é como se ela dissesse, olha, não vou chegar a ser primeiro nunca, né? Então eu tenho que comemorar o segundo lugar. Esse é o posicionamento da Pepsi diante do posicionamento da Coca-Cola. Até lá. Próximo passo aí, metodologia AIDA. É a metodologia de venda, a metodologia de planejamento de venda. Esse AIDA aí é em inglês, né? É em inglês. Awareness, Interest, Desire e o último A é Action, de ação. Então, atenção, você que vai fazer prova de inglês, né? Atenção, interesse, desejo e ação. O funil de venda, que começa lá com a prospecção, funil de venda e vai até a pós-venda, tem a atenção, mostra às pessoas que você tem uma solução potencial para os problemas delas. Então, eu vou começar
Eu vou começar o meu planejamento de marketing, de venda, mostrando às pessoas que o meu produto soluciona o problema delas. Interesse. Garanta que os potenciais clientes, aquele cliente em potencial, possam acessar informações sobre sua empresa quando demonstrarem interesse. Então, ele tem canais de comunicação para que eu possa medir o interesse do meu público-alvo, do meu cliente potencial. Desejo, venda seu produto como a única solução real para os problemas ou algo escasso. Então, fazer no meu planejamento de marketing com que as pessoas acreditem ou entendam que o meu produto é a única solução real. Porque se eu vendê-lo como mais um, eu caio numa vala comum que não me ajuda a diferenciar. E ação. O cliente decide comprar o seu produto, por quê? Porque os 3 primeiros estágios foram alcançados. Indo para frente, 5 técnicas de venda para todos os negócios. Venda o valor e não o produto ou o serviço, mas sim o valor que esse produto tem diante do custo total desse valor. É claro que o cliente quer conhecer mais sobre o produto ou serviço, mas o teu foco vai ser vender o valor e não o produto. Faça perguntas, porque quanto mais perguntas você faz, mais você direciona as perguntas do seu cliente, para que ele não faça perguntas vazias ou invasivas, por exemplo. Seja flexível. Se o teu cliente quer outras opções, seja flexível, pelo menos a ouvi-lo. Saiba lidar com as objeções e use gatilhos mentais para gerar conexão. Esses gatilhos mentais eles vão aparecer mais à frente. Característica dos serviços. O serviço é intangível, você não pode ver, não pode provar. Eu vou cortar o cabelo, mas eu quero levar o serviço para casa. Não tem como. O serviço não pode ver, provar, sentir, ouvir. É inseparável, inseparabilidade. Nos serviços não se pode separar a sua produção do consumo. Olha, eu quero cortar o cabelo, mas eu não posso ir aí não. Então, não tem como, não vai cortar o cabelo. Então, serviço e cliente são inseparáveis. Produto não, produto você pede pela internet e compra. O produto está lá, o cliente está cá. Variabilidade, a qualidade do serviço depende de quem, quando, onde e como os proporciona. Um cabelo cortado por João vai ser de uma forma, por José vai ser de outra. E o caráter perecível, perecibilidade. Os serviços não se podem armazenar para serem vendidos ou utilizados mais tarde, diferente dos produtos. Então, observa que os produtos têm características totalmente contrárias aos serviços. Próximo conceito, próxima dica, é o de venda consultiva. Venda consultiva nada mais é do que uma abordagem no qual os vendedores atuam como consultores, escutando o potencial cliente e entendendo suas necessidades antes de oferecer produtos ou serviços. Vem em mim, diretor. Você vai a Leroy Merlin fazer uma compra, né? Eu não entendo nada de obra, não sei você. Mas aí você está fazendo uma reforma na sua casa. Aí você tem lá pessoas que têm o autoconhecimento, a organização, autoconhecimento naquilo que eles vendem também, e eles vão te orientar, eles vão ser seus consultores. Tudo bem? Isso é a venda consultiva, quando o vendedor é também um consultor daquilo que ele está vendendo. Até lá. Indo para frente, aqui o vendedor tem o papel de estrategista, ele tem o papel de líder de equipe, exatamente em razão do autoconhecimento que ele tem. Ele é um consultor do cliente, ele vira um aliado de longo prazo. Por quê? Porque o vendedor consultivo, ele fez a venda e depois de um tempo ele liga para o cliente para saber se deu certo, por exemplo, se aquilo que ele ofertou, que aquilo que ele ofereceu, se ficou bonito na casa da pessoa, se resolveu o problema da pessoa. Portanto, ele vira um aliado de longo prazo. Aqui eu já expliquei. Venda cruzada. Próximo conceito de venda cruzada. Presta atenção, cross-selling. Não é venda casada, tá? Não é uma coisa que venda casada. Venda casada a lei nem permite, tá? É venda de produtos ou serviços relacionados ou complementares que podem ser comprados juntos para melhorar a experiência do cliente. Aí você fala assim, você vai vender carro. Aí você falou para o seu cliente, meu cliente, o senhor está pretendendo um carro até
Qual o valor? Ah, até 100 mil. O senhor tem a família grande? Não, a família é grande. Eu tenho 4 crianças, né? Minha esposa. Ah, então você vai precisar de um carro que tenha aí o espaço para colocar cadeirinha, né? As crianças são pequenas, são pequenas, então espaço para colocar cadeirinha. Tá? Aí eu vou falar uma coisa para o senhor. É interessante que o senhor opte por um carro que tem um nível de segurança a mais. Tá? A gente tem aqui um carro que tem um freio diferenciado. Olha, como o senhor tem uma família muito extensa, seria interessante o senhor ter um seguro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, voltando na tela, eu estou desenvolvendo a venda cruzada. Eu estou buscando melhorar a experiência do cliente para que ele possa, ao levar o carro para casa, perceber que ele foi plenamente atendido. Eu estou agregando valores à compra. Aí vamos lá, 6 dicas essenciais para você fazer uma venda cruzada. Ofereça soluções relevantes dentro do contexto. O senhor tem uma família grande, né? São crianças, né? Então precisa de segurança, mas precisa de um som bom também. Totalmente fora, né? Totalmente fora aí da relevância do que ele está buscando no automóvel para a família. Considere o perfil dos clientes. Destaque os ganhos além dos valores. Entenda se o cliente realmente precisa do que você tem a oferecer. Um seguro é muito interessante nesse caso do carro, né? Fazer uma venda cruzada, que não é casada, porque a venda casada você só leva o seguro se comprar o carro e vice-versa. Não. Aqui é uma venda cruzada. Se ele quiser levar o seguro, leva. Se não quiser, não leva. Faça uso de um software especializado em dados, para que você possa, a partir dessas informações, conseguir oferecer aquilo que o cliente deseja e que pode ter nessa venda cruzada. Olha lá, agregamos valores? Agregamos valor. Olha um exemplo aqui de uma venda cruzada. Ou você compra só o sanduíche, ou você compra o combo, né? Venda casada? Não, por quê? Porque você tem a opção de comprar só o sanduíche, só o refrigerante, ou só a batatinha. Que coisa linda. Vendas sugestivas. O que é uma venda sugestiva? É aquela em que você analisa especificamente o perfil do seu cliente. São recomendações, olha a palavra-chave, são recomendações que devem ser feitas a partir do perfil dos clientes. Podem acontecer de forma direta ou indireta. Olha o exemplo, venda sugestiva direta, quando um garçom ou atendente faz a recomendação no atendimento presencial, telefônico ou online. Eu recomendo que o senhor coma o bife tal, porque ele está muito bom. Que o senhor coma a salada tal, por quê? Porque as coisas ali são tudo de época, então está tudo bonito, está tudo lindo, tudo fresquinho. Sugestiva indireta, quando a venda sugestiva consta no seu cardápio e pode auxiliar na decisão feita pelo autoatendimento. Aquilo que você... Aqui, ó, a venda sugestiva direta, quando um garçom atendente faz a recomendação no atendimento presencial. Aqui não. Aqui ele falou, o garçom falou. Aqui não. Aqui quem falou foi o cardápio. Tá? Na sugestiva indireta quem falou foi o cardápio. Mas atenção, venda sugestiva não é empurrar qualquer coisa para o cliente, só para aumentar seu lucro. É importante usar a estratégia certa para despertar no cliente o desejo pelo prato sugerido. Por exemplo, os garçons usam bastante essa técnica. Tá? Só um detalhe, empurrar. Cuidado, porque existe o conceito de push marketing. Tá? Push marketing, empurrar o produto a partir do marketing. Isso é um plano estratégico que desenvolve dentro das organizações. Isso não é problema, tá? Esse push marketing, a ideia é, pelo marketing, empurrar produtos. Mas o vendedor, este não empurra produto, não. Quem empurra é o push marketing, é o planejamento estratégico de marketing, tá? Tela. Venda sugestiva, a gente já citou. Storytelling. Storytelling, um termo em inglês que significa contar histórias. Trata-se da arte de contar histórias utilizando um enredo bem elaborado, uma narrativa envolvente, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. É apelar para a emoção, né? É apelar para a emoção. É eu dizer, olha, isso que o senhor está comprando aí
minha mãe tem, é maravilhoso, né? Eu tenho um irmão que mora lá em Curitiba, né? Que ele comprou isso, é impressionante, assim, ele já tem isso há mais de 10 anos e está como se fosse novo. Então, você está contando histórias, né? Fazendo com que a pessoa seja tocada na emoção a partir de exemplo, do desenvolvimento da história, né? Ouvir, principalmente, você, para fazer um bom storytelling, você tem que saber fazer as perguntas corretas, para aí, a partir dali, você criar a persona, portanto, imaginar um personagem. Esse personagem, quem é? É a pessoa que você está ali se relacionando, a pessoa que você vai, o cliente que você vai vender. Estabeleceu essa persona, você sabe exatamente qual tipo de história que se encaixaria naquilo que a pessoa tem como interesse, a pessoa tem como disposição naquela relação ali. Que legal, né? Indo para frente. O que é um comprador B2B? Ou de empresa para empresa, business to business. Em português, uma venda B2B é, portanto, aquela que é feita de um negócio para outro, diferentemente do B2C, em que se vende para o consumidor final. Entender o que é B2C, aliás, ajuda a compreender o processo de venda B2B. Imagine que eu tenha lá duas empresas, tá? Duas empresas, em que uma tem uma excelente entrega e outra tem uma excelente produção. Elas podem muito bem se unir, tá? E alguns produtos fazer uma venda em comum, tá? Só que uma vai vender o produto, outra vai fazer a entrega, tá? Em que o negócio é feito B2B, entre duas empresas que têm ali interesses em comum. E o B2C, o próprio nome já diz, né? É da organização, do business, tá? Com o cliente. É a organização vendendo direto para o cliente. Tela. A storytelling em vendas, não apenas diga, mostre, construa um bom enredo, faça uso de um diálogo realista e o mais natural possível, né? Evite mentira, por exemplo. Use o recurso de provocar a imaginação e os sentidos, a emoção, principalmente, e aproveite os ganhos e promova as suas próprias deixas. Tipo de negociação. Aí vamos lá. Negociação integrativa. Aqui eu disse que ela é o famoso ganha-ganha. Busca-se integrar o interesse das duas partes, vendedor e cliente. O objetivo é encontrar soluções em que todas as partes saiam ganhando. Aí você vamos lá, o ganha-ganha. Aí você quer comprar um computador, tá? Aí você fala assim, olha, eu queria comprar um computador, quanto que tá? Tá R$5.000. Pô, dá um desconto aí, dá pelo menos 10% de desconto. Aí ele vai falar para você, olha, se eu der 10% de desconto, eu vou perder 10%, né, na minha comissão. Então, não tem como dar desconto. Mas aí o que ele fala? Mas vamos fazer o seguinte, vamos integrar nossos interesses? Vamos integrar nossos interesses. Eu não tenho como dar desconto para você, mas eu tenho como conseguir que você leve o pacote Office, não por 6 meses, mas por 8, por 10, por 1 ano, não sei. O que aconteceu? Os dois ganharam. Integramos interesse. Tela. Por isso, eu chamei aqui de tipo ganha-ganha. Aí, aqui eu coloco o exemplo que eu já expliquei, mas eu tenho também a negociação distributiva, que caracteriza pela soma zero, ou seja, para uma parte ganhar, a outra parte tem que perder. Aí eu chamei aqui de solução ganha-pede. Tá? Ganha-pede. Um vendedor tenta conseguir o melhor valor pela venda de um produto, enquanto o comprador tenta comprá-lo gastando o mínimo possível. Se eu der aí o desconto que o cliente quer, ele ganha e eu perco. Aí eu tenho aqui uma negociação distributiva, por isso ganha-perde. Tudo bem? Indo para frente, mix de marketing é o famoso 4P. Produto, praça, preço e promoção. Aí eu tenho lá produto, o que o cliente quer do produto. Praça, onde o cliente procura pelo seu produto. Pontos de venda, por exemplo. Como você pode acessar os canais de distribuição. Qual tipo de esforço de venda, ele tem que andar muito, ele tem que viajar. Preço, qual o valor oferecido pelo produto. Já existe referência na sua área? O cliente é sensível ao preço? Como você será comprado pelo produto? E promoção é publicidade.
É como você vai promover o produto, onde você vai anunciar o seu produto, qual o melhor momento para promover, qual o padrão de mercado para este tipo de produto. E esse mix de marketing, você não pode esquecer o famoso 4P, produto, praça, preço e promoção. E quando você fala em serviço, aí ele sobe para os 8Ps, porque aí ele envolve também pessoas, ele envolve também todos os processos e etc. Aqui, produto, tá? 4Ps. Os 8Ps, serviço. Simples assim. Aí, se você memorizar só isso, você já acerta as questões. Vamos lá. Inbound marketing. O inbound marketing é uma estratégia não invasiva, ou seja, são os clientes que vão até a empresa e não a empresa que vai até os clientes. Isso se dá através de produção de conteúdos relevantes, como blog, conteúdo em redes sociais, newsletters, transmissões ao vivo, etc. Toda vez que você recebe lá uma mensagenzinha no Instagram, ali, de uma empresa, ali ela está executando o quê? O inbound marketing. E qual a diferença do inbound para o outbound marketing? Inbound e outbound são duas formas diferentes de trabalhar a estratégia de marketing de uma empresa. O inbound busca despertar o interesse do cliente com conteúdo relevante para que chegue ao seu produto. O outbound marketing é mais tradicional, com os de propagandas físicas e digitais. Tá? Quando você vai a uma loja, por exemplo, e eles têm lá, os vendedores, eles estão fazendo marketing, o outbound marketing, que aí é uma propaganda física, presencial. E qual é o ciclo que nós fazemos aí? Ó? Atrair, converter, fechar e depois encantar. Eu vou encantar com o pós-venda, tá? Eu vou encantar com o pós-venda. Então, fazendo um resumo aqui, né, dessa relação de promotores, de vendedores com os clientes, eu vou atrair, converter, transformar público potencial em cliente, fechar e depois encantar com o meu pós-venda. Copywriting é habilidade, dizem que as palavras, né, arrastam, a palavra cria exemplo, mas o exemplo ele arrasta, né, as pessoas. Mas olha lá, copyright é a habilidade de criar textos persuasivos que levam o leitor a tomar uma determinada decisão. E aqui eu coloco o exemplo de copyright. Olha lá, Netflix, olha o copyright deles. Filmes, séries e muito mais, sem limites. Aí, olha só, assista quando quiser. Quem é o grande concorrente dele no Brasil? É a NET. Assista onde quiser. Cancele quando quiser. Para cancelar a NET, você tem que quase, queridos, que ir lá no Polo Norte, lá na Lapônia, falar com o Papai Noel. Tá? Então, eles buscaram nessas palavras, tá, criar uma identidade e, ao mesmo tempo, criar uma imagem. Ó que legal, o copyright do Airbnb. Sinta-se em casa. Aluga espaços físicos de anfitriões locais em mais de 180 países. Mas olha que copyright legal. Sinta-se em casa. Que legal. Principais técnicas de copyright: gatilhos mentais, foco nos benefícios do produto, uso de histórias, envolver emocionalmente o leitor, apelo à autoridade, você mostrar que o teu produto ou o teu serviço é o melhor, portanto você tem autoridade nele. Utilização de prova social, mostrar que outras pessoas já usaram e aprovaram, ou por avaliações pessoais ou por certificações que o teu produto tenha. Chamada para ação CTA, como comprar um produto, se inscrever em uma lista de e-mail e etc. Em que você se inscreve em uma lista de e-mail, aí logicamente você vai estabelecer ali uma relação direta. E mandando essas mensagens, mandando esses copyrights, né? De tempos em tempos. Foco na persona é quando você cria uma imagem, cria uma figura do teu público-alvo, é como se fosse um personagem mesmo, tá? E ali você vai estabelecer uma relação com aquele personagem, usando palavras-chave para isso, conhecendo suas necessidades, desejos e dores e apresentar a solução ideal para essas questões. Próximo passo, gatilho mental, tá?
eu posso traduzir como despertar daquilo que está adormecido dentro da gente, que a gente ainda não percebeu que é uma necessidade nossa de consumo. Por exemplo, os gatilhos mentais são estímulos que agem diretamente no cérebro para fazer as pessoas tomarem decisões rápidas, ou seja, sem pensar muito sobre o conteúdo, tirá-las da zona de conforto. Por que grama é barato e ouro é caro? Em razão da escassez. Aí olha lá, que legal. É um gatilho mental. Eu tenho os principais tipos aqui, ó. Escassez. O consumidor percebe que um produto está em falta ou que a oferta é por tempo limitado. Eu vou demonstrar que esse produto não tem no mercado, tá? Ou está em falta ou por tempo limitado, portanto é um produto escasso. E eu vou demonstrar isso com gatilho mental de escassez, claro que usando aí copyright adequado. Autoridade, gatilho mental da autoridade, a empresa utiliza depoimentos de clientes satisfeitos, certificações, prêmios e etc. Prova social, utiliza o poder da influência social. Os influencers fazem muito isso. Prova social. A pessoa tem lá 50 milhões de seguidores, aí ela vai e coloca um desodorante, fuc. Ah, o que ela fez? Prova social. Aliás, tem uns caras muito bilionários que fazem propaganda de produtos que com certeza eles nunca usaram ou nunca vão usar, né? Porque são produtos muito populares, mas ele faz. Prova social. Reciprocidade. As pessoas tendem a retribuir um favor ou uma gentileza. Aí você vai, isso aí é um gatilho mental. Aí você vai numa livraria e você compra um livro. E aí eles te dão um livro grátis, mas ninguém prometeu. Na hora que você vai lá, fala assim, ó, esse livro aqui você vai ter um bônus, eu vou te dar 10% na próxima compra, ou eu vou te dar aqui um e-book, ou coisa parecida. Isso desperta um gatilho mental de quê? De você, essa gratidão que você vai ficar faz com que você, ao pensar em comprar um livro, você tenda a comprar naquele mesmo local. Voltando para a tela. É o gatilho mental da reciprocidade. Novidade, o senso de curiosidade do consumidor. Lançamento, por que as empresas fazem tanto alarde, né, com o lançamento? Por causa do gatilho mental das novidades. A gente tende a querer algo que é novo. Urgência, criar uma sensação de que o tempo está acabando. Só por mais 2 dias, ou só hoje, ou só por 24 horas. É gatilho mental da urgência. Eu falo, eu tenho que correr atrás disso aí, senão eu perco ou então acaba, né, o produto. Ou da emoção, uso de elementos, gatilho do uso de elementos que geram emoções no consumidor, como humor, despertar o conceito de felicidade em relação àquele produto, o medo de eu não tê-lo, entre outros. Indo para frente, marketing tradicional e marketing de relacionamento. O marketing tradicional é aquele que o foco dele é a venda, simples assim. E o foco do marketing de relacionamento, o foco dele é a fidelização do cliente. É simples assim, tá? Ênfase na retenção dos clientes, no valor do cliente para a organização, a visão a longo prazo, grande ênfase no serviço ao cliente, contato contínuo com o cliente, elevado nível de compromisso, nível elevado de contato com o cliente e a qualidade é uma preocupação de toda a equipe da empresa. E no caso do marketing tradicional, olha lá, a qualidade é uma preocupação quase que somente do pessoal de produção. Marketing de relacionamento. Aí eu tenho lá aquisição, ativação, receita, retenção e indicação. Onde estão os clientes e de onde estão vindo? Meu público-alvo, meu cliente potencial. Quão bom é a primeira experiência do usuário? Como gerar receita utilizando-se esse meu público-alvo? Quantos clientes retidos e qual o motivo das perdas? Portanto, qual a taxa de retenção que eu tenho? E como transformar clientes em embaixadores. Presta atenção, consumidor é aquela pessoa que eu fui até eu viajei a serviço, faz de conta, fui lá para a Bahia e fui a um restaurante. Fui um consumidor daquele restaurante. Nunca mais entrei nele, faz de conta. Tá? Agora, a pessoa que mora lá em Salvador e vai ao restaurante toda semana, ele é um cliente. Tá? O consumidor, ele não tende, presta atenção, eu não falei que é impossível, tá? Ele não tende a indicar um produto ou um serviço. O cliente não. Se ele é cliente, ele tende a indicar o produto ou o serviço, colocando aí que existe ali uma fidelização, portanto, ele tem uma experiência positiva. Tela.
Aí as estratégias a gente já viu ali atrás, estratégias, né, de atendimento, programa de fidelidade, interação nas redes sociais, lembrança de aniversário, tudo isso aqui é exemplo o quê? De marketing de relacionamento, marketing de experiência. CRM. O que é CRM? CRM é gestão de relacionamento do cliente, tá? É gestão de relacionamento do cliente, lá em inglês, né? Se refere ao conjunto de práticas, estratégias de um negócio e tecnologias focadas. Agora, no relacionamento, agora presta atenção, tem gente que chama de ferramenta, tem outros que chamam de tecnologia, tem outros que chamam de plataforma, tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. Na verdade, a ideia aqui é capturar dados, capturar números, tá? Dos clientes, tudo bem? Para estabelecer aí qual o nível de relacionamento que você vai ter com esse cliente. Então, captei dados para estabelecer o meu planejamento de venda, de pós-venda, de marketing? Sim, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo CRM na minha organização. Aí tem lá 3 tipos aqui para planejar ações de venda, logicamente. Eu tenho 3 tipos de CRM. CRM de marketing, CRM de vendas e o CRM de suporte, tá? Esse suporte aqui é tanto interno quanto suporte ao público externo, tá? Aos stakeholders, né? Se você assim preferir, tá? E aí, esse CRM, essa plataforma, esse sistema em que eu posso dizer que eu vou coletar tudo que é informação que possa me ajudar no planejamento de vendas, ele vai ter lá, no mesmo sistema, com o mesmo acesso, com um único acesso, gestão de leads, as vendas repetidas, suporte ao cliente, cotações e faturas, marketing analítico, o funil de vendas. Portanto, é como se eu dissesse que numa mesma plataforma, tá, a organização tem acesso a todo o funil de vendas, a todo o processo que vai desde lá da produção, desde lá do relacionamento interno, portanto, do bem-estar dos meus funcionários, a relação com os fornecedores, com os clientes, está tudo lá na mesma plataforma. Isso chama-se tela? CRM. Isso chama-se CRM. Tá? Aqui está só a representação do que eu acabei de falar. E o CXM é a estratégia, olha lá, o gerenciamento da experiência do cliente, geralmente chamado de CXM ou SEM, é um sistema de estratégias e tecnologias de marketing que se concentra no envolvimento, na satisfação e na experiência do cliente. Então, isso aqui é você usar a tecnologia a favor da melhoria na experiência do cliente. O CRM pode promover o início do relacionamento cliente-marca, mas nem sempre é suficiente para fidelizar. Por outro lado, o CXM fornece insights qualitativos sobre o público, para assim promover uma experiência completa e personalizada, impulsionando o engajamento com a marca. Por exemplo, aqui, CXM, uma técnica de CXM é capturar o feedback. É capturar o feedback dos clientes. Em capturando o feedback dos clientes, eu vou, com o uso da tecnologia, criar estratégias, criar métodos, criar prazo, criar planejamentos que possam melhorar desde a minha produção até a minha relação de pós-venda com o meu filho de Deus, o meu cliente. Aqui a gente já citou o valor percebido pelo cliente. Como criar valor para o cliente? Lembrando, eu tenho benefício e eu tenho custos. Como é que eu aumento o valor percebido pelo cliente? Eu aumento o benefício, ou eu reduzo os custos, ou faço os dois ao mesmo tempo. O valor da imagem, o valor do pessoal, o valor dos serviços, o valor do produto, o valor total para o cliente. O valor total, ou custo total do cliente, nada mais é aquilo que ele deixa na compra. É o tempo, é o desgaste psicológico, é a satisfação que ele teve. Isso tudo é o preço que ele pagou. Isso tudo faz parte o quê? Do custo total.
do cliente. Então, quando você subtrai o benefício dos custos, aí você tem o valor entregue para o cliente, que pode levá-lo a um nível de satisfação. Se ele comprou ABC e levou ABC, ele está no nível de satisfação. Ele pode estar insatisfeito se ele comprou ABC e levou AB, ou ele pode estar encantado se ele comprou ABC e levou para casa ABCD. Portanto, os benefícios superaram as expectativas. Isso aqui a gente já citou. Zona de tolerância. Aqui, ó. Quando você tem um serviço ou um produto, tá, que não é bem aquilo que você esperava, tá, se é a primeira vez que você tem contato com esse produto ou com esse serviço, por exemplo, você vai num restaurante, tá, e aí a comida até boa, tá, mas ela demorou a chegar, tá. A primeira vez, você pode até aí ter uma zona de tolerância tranquila, porque a comida foi interessante. Agora, se na segunda vez, você já não vai ter aquela mesma paciência que você teve na primeira, tá? Em que você ficou lá meia hora para a comida chegar e você teve ali uma zona de tolerância. Por quê? Porque depois a satisfação foi positiva na qualidade da comida. Isso aí, tela, é a chamada zona de tolerância. O serviço da primeira vez tem o serviço desejado, o serviço adequado e a zona de tolerância. Portanto, aquilo que você tolera na não prestação, na prestação inadequada, tá? Mas que no chamado serviço de recuperação, o que é serviço de recuperação? É quando a organização tenta recuperar aquilo que ela efetivamente prestou de negativo no serviço. Na serviço de recuperação, portanto, na segunda, terceira vez que ela está prestando esse mesmo serviço para esse mesmo cliente, a tendência é que a zona de tolerância dele fique menor. Imagina se depois de 10 vezes ele continua ainda nesse mesmo restaurante em que a comida leva mais de meia hora para chegar. Multicanal e omnichannel. Multicanal, eu tenho 10, 15 canais diferentes de internet, telefone, etc., ou 2, ou 3, ou 5, ou sejam, mas eles não estão interligados. O omnichannel, portanto, é essa ideia aqui, em que, eu quero comprar, eu tenho que ir na loja, tá? Ou então, eu tenho que ir na loja, ou comprar pelo computador, ou comprar pelo celular, mas observa que eles não estão interligados entre eles. Agora, no omnichannel não. No omnichannel, você pode ir na loja, você pode comprar pela internet, você pode comprar pelo celular, mas eles estão interligados. Você pode, por exemplo, comprar pelo celular e retirar na loja. Ou você pode entrar na internet e ter lá um botãozinho, um íconezinho que te remete para o WhatsApp lá do seu celular. Isso é omnichannel. Integra a comunicação, interliga a comunicação, não só vai prestar um serviço de maior qualidade, mas você também vai evitar que você tenha informações desconexas, né? Quando você tem aqui as linhas de comunicação não interligadas. Marketplace e market space. Aqui, presta atenção. Na última prova, tá? Aqui a gente vai encerrar, tá? Na última prova, houve uma questão que, inclusive, eu coloquei no nosso dia imperdível, em que ele coloca lá, marketplace, ele coloca como, ele não escreveu a palavra marketplace, tá? Mas ele coloca a ideia de marketplace como sendo um lugar físico de venda, tá? Vou explicar o porquê acontece isso. Olha na tela, por gentileza, diretor. Olha só, tem dois autores, chamam Cutler e Keller, tá? Volta aqui. Cutler e Keller. Esses caras são ingleses, escreveram um livro, né? Alguns livros, na verdade, não um livro, escreveram alguns manuais, e que no Brasil, alguns traduziram, tá? Marketplace como um lugar de mercado, literalmente lugar de mercado. E aí, eles enxergam nos livros, até porque eles escreveram esse livro já há muitos anos, eles enxergam o marketplace como um lugar físico, como um shopping, por exemplo, tá? Só que é o seguinte, na prova, eles colocaram uma questão dizendo o seguinte, alguns espaços físicos estão sendo, alguns lugares físicos de venda estão sendo substituídos por espaço de comercialização virtual. Aí, o que ele quis dizer com isso? Agora sim, tela. Ele chamou marketplace, a Sesgran Rio chamou marketplace de lugar físico, de um Carrefour da vida, e market space de um mercado virtual. Portanto, olha só, um espaço virtual de vendas, ele chamou de market space. Um lugar físico de vendas,
ele chamou de marketplace. Agora, presta atenção, isso foi na prova do Sesgran Rio. No Brasil, a gente está cansado de saber que marketplace é a ideia, o conceito de um lugar virtual em que as pessoas fazem negociação. Tá? As Casas Bahia, por exemplo, hoje você pode comprar até pneu, pode comprar até desodorante, sabonete, tá? No site das Casas Bahia. Por quê? Porque lá é um marketplace, tá? E que ela tem lá um market space, um espaço virtual em que as pessoas vão relatar suas experiências, em que as pessoas vão fazer reclamação, vão interagir com a organização e com outros clientes. Todo mundo gosta, né, antes de comprar, ler aquelas informações lá que nos ajudam bastante naquele market space. Tudo bem? Então, se na Sesgran Rio, na prova Sesgran Rio, preste atenção, na prova Sesgran Rio aparecer lá que market space é um lugar físico de interação, de venda, como um Carrefour, por exemplo, um grande atacadista, por exemplo, ok. Se ele colocar lá, mas desde que, logicamente, o restante da questão esteja correto e que você não tenha, claro, um outro item que seja o certo, o correto, tá? Mas se ele colocou lá o conceito que nós temos no Brasil, de que marketplace, tá? É um lugar de mercado virtual, também está certo, porque certamente ele está analisando aí um conceito maior fora lá do livro, dos manuais de Kotler e Keller. Tudo bem? Tá? A gente já está num adiantar de hora, você está quase na véspera da prova, então não vou mais tomar seu tempo, não. Aqui nos slides que você recebeu em casa, tem mais algumas informações que estão muito autoexplicáveis, tá? Em 10 minutinhos, 20 minutinhos, você consegue passar por elas, tá bom? E qualquer coisa, meu e-mail, vou colocar aqui o meu e-mail, profcarlosmachado@uol.com.br. Ainda vou ser mais legal ainda. Se você precisar, tá? Aquelas duvidazinhas de véspera de prova, esse é o meu WhatsApp, tá? Pode mandar lá um áudio que eu vou ficar de plantão na sexta e sábado para responder, tá bom? Obrigado, tá? Que Deus abençoe muito você. Vai dar certo, tá? Força, confiança, porque você está preparado, tá? Agora, o que vai diferenciar um concorrente do outro é a vontade e a disposição, é aquilo que você quer para a sua vida e para a vida dos seus com essa vitória, com essa conquista aí da aprovação no concurso público, tá bom? Obrigado, um abraço, fica com Deus, tchau.